Olá, você está no Fala Alep, o videocast da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Eu sou Clarissa Falbo e já começo agradecendo a presença da nossa convidada de hoje, Cileide Cristina da Silva. Ela foi a primeira beneficiada da Lei Maria da Penha no Brasil. Obrigada. Cileide, para tornar a nossa conversa mais acessível, para mais gente se sentir convidado e convidada e convidade a acompanhar o nosso bate-papo, eu vou me audiodescrever, descrever a minha aparência e vou pedir para você fazer a mesma coisa. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos e olhos castanhos, eu tenho o rosto redondo, eu uso óculos e eu estou vestindo uma camisa marrom de gola alta. Olá, boa tarde a todos, a todas. Eu também vou me autodescrever, eu sou uma mulher negra, tenho os cabelos grisalhos, longos, liso, estou vestindo uma blusa amarela e tenho um rosto comprido, um rosto padrão. É isso, muito obrigada. E antes da gente começar a conversar, eu queria, Cileide, te dizer que você fique à vontade. Se você não quiser responder uma pergunta, se achar que eu fiz uma pergunta que vai te remeter a um tema delicado, um tema mais difícil, você pode ficar à vontade. Se você também, em algum momento, quiser mesmo encerrar a nossa entrevista, também fique à vontade. Eu já falei com você previamente, mas eu falo mais uma vez, reitero isso, e explico para quem está nos assistindo, que essa conversa aqui, ela foi a primeira beneficiada da Lei Maria da Penha, que é essa lei, né, que combate a violência doméstica e familiar. E aí, por isso, não deixa de ser um assunto delicado. E aí, mas é importante, a gente acha, tanto eu quanto o Cileide, que é importante a gente conversar sobre isso para poder divulgar essas informações e evitar que outras mulheres, que outras famílias passem por essa situação. É isso? Exatamente isso. Esse é o propósito. A motivação, né, da gente estar aqui, de levar esse assunto a cada vez mais pessoas, porque é através da comunicação que muitas mulheres chegam a conhecer o que é a Lei Maria da Penha, conhecer os direitos que ela tem, conhecer o que é certo, o que é errado, porque muitas, principalmente as mulheres da zona rural, as mulheres da periferia, não têm oportunidades de conhecer sobre esse assunto, de ouvir falar, de sentar para conversar com outras mulheres, porque geralmente nas comunidades as mulheres vivem a mesma situação, então elas não têm com quem conversar, de onde ouvir tudo isso, saber de onde vai buscar socorro, onde vai pedir ajuda, né, como fazer para levar esse assunto a público. Então é para isso que a gente está aqui, para que mais mulheres, como eu fui abraçada, acolhida no momento certo, para que mais mulheres tenham essa oportunidade. Também. E também, se eu compartilhar aqui alguma informação errada ou imprecisa, você também, por favor, fique à vontade para me corrigir. Porque, com certeza, você entende mais desse assunto do que eu. Até porque a gente está no mês de outubro. As pessoas vão ver esse programa depois, vai ficar disponível no canal do YouTube da Alep, vai ser exibido na TV Alep, mas hoje é dia 10 de outubro de 2024. Eu estou falando isso porque desde agosto a gente está tentando marcar essa entrevista com você. Em agosto, quando é comemorado, celebrado o Agosto Lilás, que é o mês de combate e de prevenção e combate à violência contra a mulher. Mas, desde agosto, toda vez que a gente tentava marcar, você ia dar uma palestra na universidade, ia dar uma palestra no Ministério Público, ia dar uma palestra numa escola. E aí a gente só conseguiu falar disso agora em outubro. Mas tudo bem, porque esse assunto é sempre importante. Mas eu estou falando tudo isso porque eu entendo que você é uma palestrante. Além de avó, de mãe, de vendedora ambulante aposentada, você é uma palestrante sobre o direito das mulheres, né? E eu queria que você me falasse um pouco dessa parte da sua vida. Essa parte da minha vida é prazerosa, primeiro porque veio como uma surpresa, né? Eu acredito assim que tudo acontece no momento certo e com um propósito exato para aquilo. Eu nunca imaginei que de toda aquela violência, toda aquela vida difícil que eu passei, ia chegar a isso, ao ponto de eu poder mostrar meu rosto, poder abrir minha boca e falar sobre esse tema. É um tema que dói, que machuca, é um tema difícil de ser falado, não é fácil, né, chegar e contar.
mas é um tema que é necessário ser dito. E eu gosto porque eu só olho para frente e vejo que outras mulheres vão ser salvas através de tudo isso. Então é uma coisa que, para mim, por mais, assim, mais tímida que eu seja, mais difícil que seja para pronunciar as palavras, mas é uma coisa boa de falar, boa de se fazer. E eu quero agradecer de antemão, agradecer a vocês, né, por estar abraçando esse tema, todas as pessoas que faculdade, a Câmara dos Deputados, a Alep, todos que abrangem esse assunto, que conversam sobre isso, que buscam pessoas para, né, para falar sobre essas coisas, porque é um assunto que não pode morrer. É uma luta que nem olhando para frente você vê o final. Mas tem o final, vai chegar. Vai sim. Só que está longe, tem muito trabalho pela frente ainda. Vamos trabalhar. Em agosto, a gente comemora justamente o Agosto Lilás, também porque no dia 7 de agosto de 2006, há exatos 28 anos, foi assinada a Lei Maria da Penha, que é essa lei que trata do combate à violência doméstica e familiar. E você, no Brasil todo, foi a primeira mulher, a sua família foi a primeira família a ser beneficiada por essa lei. Aí eu queria que você falasse mais um pouco como é que você se sente, sabendo que essa dor, que essa situação difícil, porque a sua família passou, abriu alas e vem ajudando outras famílias, outras mulheres a não, né, a mudar a própria realidade, não sofrer tanto, ou sofrer menos, ou realmente, né, se livrar de situações difíceis. Como é que você vê a evolução desse quadro nesses 28 anos? São 18 anos. Eita. 2006, né? Desculpe. 18 anos. Muito obrigada por me corrigir. Eu sou de humanas. Isso não é desculpa para não saber matemática, né? Mas desculpe o erro. E isso para minha família foi uma coisa boa. Primeiro porque a gente foi beneficiada com tudo isso, né? A gente teve vidas novas, chances de viver a vida que a gente tinha, que não era nossa, que não nos pertencia. E o assunto, meus filhos cresceram com mais liberdade, meus filhos puderam estudar, puderam ser criança no tempo de ser criança, ser adolescente, porque quando a gente convivia com o agressor, não podia, eles não podiam ser criança, não podiam ser adolescente, eles tinham que ser adulto, trabalhar e fazer o que o pai fazia, tinha que trabalhar como ele. Então, para minha família, foi um presente, né? Agora a gente quer que esse presente vá mais longe. É isso. Que bom que foi um presente, que vocês finalmente conseguiram sair desse ciclo mesmo de violência, né? Que não começou por ali, mas que bom que terminou por ali, né? Terminou com você. Que bom. Fico muito feliz e honrada de estar conversando com você aqui hoje, de verdade. Obrigada por compartilhar. Eu vou pedir para a senhora explicar melhor para a gente. A Lei Maria da Penha, ela não é apenas para beneficiar mulheres e punir agressores homens, né? Ela fala de maneira geral da violência doméstica e familiar. Mas aí eu queria que a senhora explicasse melhor e dissesse por que a senhora acha que ainda há essa confusão em relação à legislação. Olha, a Lei Maria da Penha, desde o início, ela sempre teve muitas brechas. Nesses 18 anos foi muito fechado algumas delas, mas outras ainda ficaram. Existe muita gente que não sabe que a Lei Maria da Penha abrange essa questão de família. Acha que é só o agressor, só pode ser o marido, o companheiro. Mas a Lei Maria da Penha vai mais longe. E outras pessoas não têm ainda, a maioria das pessoas não tem ainda o conhecimento de o que é violência doméstica. Né? Acha que é só bater. Eu tenho conhecidas que dizem assim, meu marido me empurra, pratica sexo comigo contra a minha vontade, mas ele não me bate, então ele não pratica violência comigo. Será? Então, essa cegueira é que ainda está dificultando que a lei cresça, que a lei atue nos lugares onde tem que ser. Porque se seu irmão bate em você, seu tio, aí você diz assim, mas ele não é meu companheiro, não, a lei não vai encaixar, encaixa. Né? E a lei, hoje eu escutei na televisão que a Lei Maria da Penha criou mais crimes, tornou mais criminal outras coisas que não era, até dias atrás, que o presidente Lula sancionou uma lei que aumenta o tempo de prisão para o agressor,
né? O que era de 3 meses a 2 anos, agora é de 2 anos a 5 anos. O que era né, tanto a 30 anos, agora é a 40. Mais coisas passou a ser crime. Né? Porque o agressor, ele tem a cabeça boa, ele pensa no que vai fazer. O agressor não chega e ele pensa assim... muita gente diz assim... antes da Lei Maria da Penha, os homens só batiam nas mulheres. Empurravam, batiam, agora eles matam. A lei piorou as coisas. Não, o homem sempre matou as mulheres. Sempre houve o femicídio, só que não tinha nome. Não tinha cara para ser mostrada. E se agora, como é crime, aí não é mais aquela questão, o que foi que aconteceu ali? Não, o marido matou a mulher, ela deve ter traído ele. Deixa para lá, a gente não sabe o que aconteceu. Não, agora aquilo ali é um crime, ele é um criminoso e você vai ter que denunciar. A população vai ter que se envolver. A população pode denunciar. Não é mais aquela questão de a mulher ter que apanhar e ainda ter que procurar coragem, sabe-se lá onde, para fazer uma denúncia. Então, a Lei Maria da Penha, abrange muitas questões, só que são pouco usadas, né? Ao chegar ao ponto de as pessoas não conhecerem. Então, é isso aí que tem que abranger, e é em programas como esse que tem que ser dito. A senhora falou sobre a violência que não é apenas a violência física. Fala um pouco mais para a gente, que outros tipos de violência, como é que a mulher pode perceber que ela realmente está sendo vítima de violência, que ela não está louca, que ela não está exagerando, que ela não está com falta de paciência, que ela está, sim, sendo vítima de violência, e não só a física. Eu já passei por toda ela. O marido rasgar os documentos da mulher é um tipo de violência. Ameaçar os filhos, ameaçar contra a vida dela, ameaçar matar pai e mãe, que era assim que o meu agressor fazia. Praticar, como já foi dito, o sexo, não é porque é marido, ele é meu marido, eu tenho que fazer. Não, você não tem. Não é não em toda ocasião. Não é não com seu marido, com seu namorado, com seu ficante. Não existe não porque eu sou casada com ele, eu tenho obrigação. Não. Nem toda hora a mulher está disposta a isso. Uma hora a mulher está com dor de cabeça, a mulher pode estar menstruada. Várias coisas acontecem para, naquele momento, a mulher poder dizer não e ser aceito o não dela. Rasgar a roupa da mulher. Você não vai sair com essa roupa, não. Vai lá e rasga. É crime. Uma forma de violência. Né? Gritar, empurrar. Muita coisa, prender os bens materiais dela, fazer uso dos bens materiais. Você me deixou, a casa não é mais sua. Você não vai levar nada daqui. Isso também é crime. Então, é isso aí que na minha época, porque são 18 anos da lei, mais 20 que eu passei naquela situação. Então, são quase 40 anos. E há 40 anos atrás, nem se ouvia falar nisso. Você estava maluca, a mulher que pensasse até em separar do marido. Imagine de jogar tudo isso na cara dele. E a gente não tinha a pessoa certa, as pessoas certas para a gente pedir socorro, para a gente chegar e pedir um conselho. Eu, quando apanhava, quando eu tinha uma chance de sair, eu corria para casa da minha mãe. E a minha mãe, não é que a minha mãe não quisesse o meu bem, nem quisesse me ajudar. É claro que ela queria. Toda mãe, né, quer dar o melhor para os filhos. Mas ela não tinha conhecimento do que era o certo e o errado. Ela nasceu e foi criada para viver aquela situação que eu estava vivendo. E até de maneira pior. Então, o conselho que minha mãe tinha para me dar é: bota um gelinho nesse olho, enxuga essas lágrimas, lava esse rosto e vá para casa antes que seu marido chegue, porque senão pode ficar pior. Porque lembre, minha filha, que é ruim com ele, pior sem ele. Então, eu voltava para casa e ia fazer tudo aquilo que a minha mãe disse. Se eu corria para uma vizinha, para uma tia, para uma prima, a conversa era a mesma. Uma vez eu lembro que eu falando com uma vizinha sobre isso, que já estava no extremo, né? Porque quando a mulher vem contar que apanha para um vizinho, ele vê. A vizinha vê, todo dia ela apanhando, escuta, mas quando ela vem admitir que isso acontece, já está no extremo dela não aguentar mais. Então, eu conversando, e a mãe da menina disse assim, da mulher disse assim: para você ainda é bom, minha filha, que ele ainda bota comida dentro de casa. E ela, o teu aí, pior é o dela, que além de dar nela, fazer tudo isso, nem comer, bota dentro de casa. Quando chega em casa, chega bêbado e sem dinheiro. Quer dizer, a minha situação horrível que eu estava vivendo ainda servia de inveja para outras pessoas. Ainda era motivo de inveja para outras mulheres, que a situação dela ainda era pior do que a minha. Então, a mulher não tinha onde buscar socorro, não tinha para onde correr, não tinha a quem pedir um conselho.
não é isso? E ninguém pensava, ninguém podia denunciar, porque aquilo era normal, aquilo era coisa que acontecia diariamente. A polícia não ia se ocupar com isso. Então, naquela época, tudo era mais difícil. Hoje a mulher, ela abraça o mundo, né? Que a mulher tem como pedir socorro, tem como se socorrer sozinha se ela tiver força o bastante. Se não tiver, as pessoas podem ajudar. Então, muita coisa mudou. É verdade. Que bom. E vamos mudar mais ainda, né? Eu Se depender espero, da gente. com certeza. Vamos sim. Feminicídio. Feminicídio é a palavra usada para definir o homicídio, ou seja, o assassinato de mulher cometido em razão do gênero, ou seja, por ela ser mulher. Quando a vítima é morta por ser mulher e o crime está diretamente relacionado à violência doméstica e familiar. Agora eu vou dar um alerta de gatilho, eu vou compartilhar alguns números, tá? Você me corrija se eu tiver com algum número errado ou desatualizado. Pernambuco é o estado que mais registrou casos de feminicídio no Nordeste. Em 2023, foram 184 casos de feminicídio ou de tentativa de feminicídio, resultando na morte de 92 mulheres, sem falar nos 5 transfeminicídios, que são os casos de assassinato de mulheres transexuais. Esses dados eu peguei no relatório Elas Vivem, Liberdade de Ser e Viver, da Rede de Observatórios de Segurança. Na sua opinião, por que esses números são altos de fato? Por que eles são altos? Por que eles não diminuem? O que é que você acha sobre isso? É a questão do medo, da dependência que muitas vezes a mulher tem com o agressor. Então, elas deixam de denunciar. Elas denunciam e retiram a queixa. E a denúncia tem que ser feita e tem que ser levada adiante. Porque o agressor, ele é vingativo. O meu agressor sempre me dizia que um dia que você der parte de mim, eu lhe mato. Então, é aquela questão. Se a mulher denuncia, a lei está aí. A lei está preparada para isso. Mas a mulher tem que fazer a denúncia. Ela denunciar e levar em frente, ele vai ter medo. Ele vai ter receio de atacar ela, de matar, de bater, de fazer, porque sabe que vai preso. Mas se a mulher faz a denúncia e se esconde, né, ou deixa para lá, volta atrás, retira a queixa, vai dar toda a arma que o agressor precisa para atacá-la, para pegar ela no trabalho, na saída do trabalho, na saída de casa, que é como a gente vê aí. Não é que a lei esteja falhando, é que o método das pessoas que estão precisando denunciar ainda deixa medo. Mulheres que é dependente do marido financeiramente, ela vai lá, na hora do desespero, da dor, do sofrimento, ela vai lá, ela presta uma queixa, mas depois ela fica pensando quem vai dar de comer a meus filhos, do que meus filhos vão viver. Porque a mulher que vive com agressor, ela não estuda, ela não trabalha, ela não tem profissão, porque tudo isso ele se cerca de proibir. Então, é isso aí que está levando ao feminicídio. O fato da mulher ou ameaçar que vai denunciar e não fazer, ou ir lá e retirar. Muitas vezes é pressão da família dele, né? E isso dá liberdade a ele. Então, ele vai lá, ele mata, e mata, muitas vezes mata em nome do amor. Como É assim? o que mais machuca. Não, porque mata porque estava amando ela. Eu amava ela, por isso que eu matei. Eu escutei muitas vezes essa fala. Eu amava muito ela. Como ela não queria mais voltar para mim, eu matei ela. Isso não é amor. Aí você ama uma pessoa ao ponto daquela pessoa ter que viver com você, ao seu lado, aguentar tudo que você queira fazer. Isso não existe. Então, para que esse número, que são altíssimo, diminua, tem que haver um controle na denúncia. A mulher tem que se sentir apoiada quando ela se decidir a denunciar. Apoiada por familiares, pela lei, pelo poder público, né? Para que aquela denúncia siga em frente, para que você possa frear o agressor. Porque senão ele volta com todo o gás, com a sensação de impunidade. Né? Ela não vai fazer, ela não vai denunciar, ela não vai atrás de mim sem denúncia. Então, é isso aí que tem que ser feito. Quando a gente conversou previamente para preparar essa entrevista, você me falou da importância de algumas pessoas para você, de fato, conseguir romper com aquela situação de violência, com aquele ciclo de violência que você vivia, que a sua família vivia.
Você falou da sua filha, Andresa, que é a sua filha mais velha, não é isso? Isso. Não, é encostado mais velho, a segunda. A segunda, a mulher mais velha. Das mulheres é. É. Que na época ela tinha 15 anos. Era de 14 para 15. E que ela chegou para você com um panfleto, um material de divulgação sobre a lei. Leu para você esse material e que, apesar dela ser muito jovem, ela sempre lhe deu força, assim, sempre torceu para a senhora poder sair daquela situação, sempre ficou ali acompanhando, querendo, né? Quando a senhora pudesse fazer alguma coisa, ela estava ali do lado apoiando. E a senhora falou também das integrantes da organização não governamental Centro das Mulheres do Cabo, que é essa instituição que há 40 anos luta pelo direito das mulheres, pela parcela feminina da população. Tem uma atuação importante. E que essas pessoas fizeram parte da rede de apoio da senhora quando a senhora estava nesse momento difícil e conseguiu, de fato, né, acionar a justiça, ser beneficiada pela lei. Eu queria que a senhora falasse um pouco da importância dessas pessoas e da importância de toda mulher ter a sua rede de apoio. E como é que a gente pode cultivar as nossas redes de apoio? Olha, a minha filha foi fundamental, né? Porque ela sempre dizia, mãe, a gente não tem que viver isso, a gente não é obrigada a passar por isso, deve haver uma maneira de a gente se livrar disso. E eu sempre tinha medo, não achava a maneira, porque uma vez, em 2003, eu procurei a delegacia para fazer uma denúncia contra ele e o policial, mal informado, a lei Maria da Penha ainda não existia. Então, a história era outra, né? E o policial disse para mim que uma mulher decente, uma mãe de família decente, não ia numa delegacia da parte do companheiro. Você quer ver o pai dos seus filhos preso? Eu disse, mas ele me bate nos meus filhos. Ele disse, mas é coisa do casamento, isso passa, ele deve estar de cabeça quente com alguma coisa. Então, vai para casa e bota na sua cabeça que uma mulher direita não faz esse tipo de coisa, não. Então, isso aí me levou ainda mais para baixo. O medo subiu, foi às alturas. E nesse dia eu tinha saído com minha filha e alguém entregou esse panfleto a ela, entregou a mim, na verdade, e eu peguei e dei para ela. Eu achei que era um curso de culinária, como eu não sei ler nem escrever, achei que era um curso de... Aí entreguei para ela, disse, manhã, isso aqui é da Lei Maria da Penha. Aquele negócio que a menina do centro estava falando, que a gente, nesse mesmo dia, foi no dia que tudo teve que acontecer. Nesse mesmo dia a gente tinha ido no centro, que fazia tempo que minha filha tentava para mim, e eu tinha medo de ir. Nesse dia eu criei coragem e fui. E quando a gente voltou, a gente recebeu esse panfletozinho e quando chegou em casa, ela leu, começou a ler para mim e ele chegou. E a gente guardou lá, escondeu e ele achou e me fez comer o papel todinho. Nossa. Foi isso aí que nesse dia minha filha disse que eu tinha que dar um basta naquilo ali. E ele revoltou-se contra ela porque achou que ela estava fazendo minha cabeça e começou a bater nela e foi no dia que tudo aconteceu. Mas, e por sorte dele, falta de sorte dele, a Lei Maria da Penha estava entrando em vigor naquele dia, né, tem a data que a lei foi aprovada e tem a data que a lei começou a funcionar, que foi 22 de setembro de 2006. Uhum. E foi quando tudo aconteceu. E mais cedo eu tinha ido no Centro das Mulheres e elas me explicaram, me abraçaram, me acolheram, conversaram comigo, me deram água, me acalmaram e me explicaram que tinha solução para aquilo ali, tinha jeito, eu não tinha que ter vergonha nem ter medo, porque eu não sou a criminosa, eu era a vítima, ele era o criminoso. Disse, a lei está aí, a lei vai ter que fazer alguma coisa, a gente vai gravar uma conversa sua com ele maltratando você, ameaçando, e o juiz vai afastar ele do lar. E, inclusive, elas me deram um gravadorzinho para colocar no lugar onde ele mais me agredia, que geralmente era na cozinha ou no quarto. E eu não cheguei nem a colocar esse gravador no lugar específico, não tirei nem do bolso. Porque quando a gente chegou, ele já estava revoltado, não sei com o quê, que disse que eu demorei, porque eu morava no Engenho e eu tinha que ir e voltar no colégio dos meus filhos, que era no centro da cidade, em 15 minutos. E era impossível. Eu andava correndo, arrastando as crianças pelo meio da rua, feito uma maluca, que era para chegar em casa no tempo, para não aborrecer ele. E nesse dia, como a gente foi no Centro das Mulheres, demorou. E ele já tinha ido na escola, tinha arrastado as crianças de lá, tinha brigado com o guarda que prestava serviço na escola. E já estava lá, brabo. E não deu tempo de colocar gravador nenhum, não deu tempo de ter conversa, não deu tempo nada. Ele já veio me agredindo e minha filha disse que eu tinha que dar um basta naquilo, que a partir de hoje ele não batia mais em mim. Ele foi para cima dela e eu tive que fazer alguma coisa, porque naquele momento a violência dele, sabe, aumentou 10 vezes mais.
Parece que aquela tarde foi a tarde do terror. Ele dizia assim, se tu acha que esses anos comigo foi ruim, a partir de agora vai ser pior. Agora tu vai ver o que é sofrimento. Tu diz que sofre, tu vai ver o que é sofrimento agora. Então eu vi que dali só ia piorar e muito. Sabe? Não ia aliviar, não ia ser menos, não ia voltar a ser o que era. Não, ia só piorar. Então, vendo minha filha daquele jeito, toda cortada, ele cortou ela em vários lugares com um espelho. E aí eu tive que correr para aquele número de telefone que as mulheres do centro me deram. Minha filha disse, manhã, vamos para o orelhão, vamos ligar para a menina do centro. Aí eu corri, liguei, a menina me instruiu a ligar para a polícia. Eu ligo daqui, você disse, não, eu ligo. E a gente ligou e elas vieram com um táxi, levaram minha filha para o hospital e a polícia veio. E ele já tinha saído. E naquele dia, aquela força que eu tive naquele momento ali, eu agradeci muito a Deus por ter conhecido ela naquele dia. Porque, caso contrário, eu ou minha filha ia sair dali morta, porque ele quebrou tudo que tinha dentro de casa. Tudo, tudo, tudo. Eu lamento. E a gente só saiu correndo para buscar ajuda porque a gente sabia que tinha para onde correr. Que tinha para quem ligar. Né? Aquele pedacinho de papel fez muita diferença. Eu não tinha telefone, eu liguei do orelhão. E aquilo ali foi fundamental para encorajar. Embora que eu não vou dizer a você que eu estava acreditando que aquilo ia dar certo. Eu nem sabia que a lei estava entrando em vigor, porque quando minha filha começou a ler, ele chegou. Ela só disse a mim, mãe, isso aqui é uma saída dessa situação que a gente está vivendo. Aí não deu tempo ela ler. Então eu não sabia nada sobre a lei. E não sabia se aquilo ia dar certo. Eu fiquei tão espantada assim, com o tratamento que eu tive no Centro das Mulheres, com o carinho, sabe, como elas me trataram, como elas me explicaram, me sentaram, me acalmaram, conversaram, me perguntou o nome dos meus filhos. Então, eu não estava acostumada a conhecer pessoas que sabiam, além de tudo isso, porque na minha casa eu não podia assistir repórter, eu não podia conversar com uma vizinha, porque ele achava que estava trazendo informação para destruir o nosso casamento. A conversa dele era essa. Inclusive, o Centro das Mulheres do Cabo tinha um trabalho lá nesse engenho que eu morava, um trabalho já bem antigo, e a gente não podia nem falar. Nesse dia, no dia que o Centro das Mulheres estava lá, que era uma vez por mês, a gente não podia nem sair lá de fora, porque aquelas mulheres eram destruidoras de casamentos. Elas viviam ali para isso. Que, na verdade, ele não queria que eu conhecesse, porque eu ia conhecer a verdade, e, como diz a Bíblia, a verdade ia me libertar, né? Então, era essa informação que ele não queria que eu tivesse. E quando eu conheci elas, foi totalmente diferente, sabe? Elas abriram minha visão, parece que aquele medo, aquele peso que eu sentia de denunciar, de ter medo da família dele, de ter medo da reação dele, parece que ficou tudo leve, sabe? Porque eu não estava só. Então, é essa a importância de uma ONG, de pessoas humanas, pessoas que estejam realmente comprometidas com aquele assunto. Porque eu fico pensando hoje, se eu tivesse chegado lá naquele dia e elas tivessem dito, olha, o teu caso é muito sério, teu marido é muito agressivo, pelo que você está dizendo aí, ele é muito brabo, eu não vou enfrentar esse tipo de coisa não, a gente não está aqui para isso não. O que teria sido de mim e dos meus filhos? Porque depois, no momento em que ele achou aquele papel da Lei Maria da Penha, ele sabia que eu tinha ido fazer alguma coisa lá no Cabo sobre isso aí. Ele botou isso, embora que eu nem sabia de que se tratava aquele panfletozinho, mas ele achava que eu tinha ido procurar ajuda. Né? E isso só ia piorar. Então, eu poderia hoje não estar aqui para contar essa história. Que bom que você está aqui. É, que bom. Que bom. Obrigada mais uma vez. É o seguinte, aqui na Alep a gente tem, né, o trabalho contínuo da Comissão dos Direitos da Mulher, inclusive com o projeto Comissão Itinerante da Mulher, que até o final dessa legislatura pretende visitar municípios das 12 regiões de desenvolvimento, ouvindo as demandas e fortalecendo a rede de proteção às mulheres. E a gente tem os deputados e deputadas do Legislativo Estadual fazem muitas leis que garantem direitos para as mulheres que são sobreviventes, que foram vítimas, né, de violência doméstica e familiar. São muitas. Eu separei algumas aqui, mas são muitas. Vou ler aqui. Tem uma lei que dá prioridade para essas mulheres em programas habitacionais e outras leis, né? São diversos programas do governo que as mulheres têm prioridade, as mulheres vítimas de violência. Prioridade na matrícula escolar dos filhos, para as mulheres que estão abrigadas. Prioridade na emissão de carteira de motorista, de emissão de RG, carteira de trabalho, carteira de estudante e atendimento
prioritário e sigiloso em bancos e instituições financeiras. Mas, é sério, essas são só algumas das leis. A gente podia até fazer um material, uma cartilha com essa legislação toda organizada, porque são muitas. E eu queria que você falasse, você acha importante essas leis, essas políticas públicas para ajudar essas mulheres e essas famílias? Por que isso é importante? Meu amor, é importante, não é só importante, é importantíssima. Era o que estava faltando, né? Era a chave que estava faltando, era essa. Porque você garantindo que a mulher vai ter um emprego, uma formação, um curso preparatório, que ela vai ter um aluguel mais acessível de acordo com o bolso dela. Então, tudo isso encoraja a mulher a sair daquele ciclo de violência. Porque se durante 20 anos que eu vivi naquela situação, se eu tivesse escutado uma fala dessa, se eu tivesse acesso a uma lei dessa, eu não teria vivido nem 10 anos naquele sofrimento. Né? Porque eu ia me sentir segura. Porque a primeira coisa que a mãe pensa é nos filhos. É o primeiro sinal da mãe. Então, é os filhos que prendem a mãe àquela vida de violência. Porque ela tem medo dos filhos passar fome, tem medo de não ter onde morar com os filhos. Porque a primeira providência do agressor é tomar a casa dela. Seria, né? Seria, na época. Hoje não tem mais isso. Então, a mulher sabendo... Eu tenho uma filha que ela passou momentos difíceis com o marido e eu aconselhava muito ela a separar e ela dizia, eu vou separar e vou para onde? Eu disse, vai para minha casa. A gente, se comer um ovo, divide, as bandinhas dá para tudinho. Ela dizia, não, mãe, eu não quero voltar para a sua casa com 2 filhos. Eu vou aguentando até onde der. Mas eu tinha muito medo, porque de um grito, de um pé para ela tropeçar, até uma tapa, era um pulo. Porque a gente sabe que tudo aquilo é violência. Ela não quer taxar como violência, mas era. E ela fez um curso pago primeiro. Eu e a minha filha ajudou ela. E ela começou a procurar, que ela morava em outra cidade, começou a procurar na prefeitura e conseguiu na Secretaria da Mulher vários cursos nessa área que ela estava fazendo de design de sobrancelha, cursos gratuitos, com todo o material grátis. Tudinho. Que ótimo. E ela fez, e quando ela começou a ter a clientela dela firme, a primeira coisa que ela fez foi separar dele. Separou e está até hoje, já fez um ano agora em julho. Que bom. Que ela se separou. Então ela se sentiu capaz. Ela se sentiu capacitada. É como ela diz, mas é com o meu trabalho, onde eu chegar, eu ganho meu dinheirinho. Essa autonomia financeira, né? Autonomia muito é importante. isso que falta nas mulheres. Então, essa lei que os deputados criaram, que vai ajudar as mulheres nisso aí, quanto mais, melhor. A mulher, ela não quer viver dependendo de uma cesta básica ou dependendo de uma pensão. É um absurdo o homem morar com a mulher, ter filhos com ela, sabe o quanto uma criança gasta e quando separa, dá R$ 100 a pulso, que o juiz manda. Para não ser presa. É um absurdo. Então, a mulher tem que ser capacitada, tem que ter uma capacitação para ela não precisar disso aí. Não precisar correr atrás dele. Pedir, olha, hoje é dia dos meninos, tu vai mandar... Não, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Então, é isso aí que está faltando. Um aluguel mais barato, um cartão de passagem de ônibus para ela se locomover, né? Uma ajuda um financeiro, onde ela possa... pedir um empréstimo para montar, como minha filha montou o estudozinho dela, com todo o sacrifício do mundo, mas montou. Né? Mas nem toda mulher tem a chance de conseguir assim. Para outras é mais difícil. Né? Hoje ela paga o aluguel dela, ela paga o aluguel do estúdio, ela se mantém. Praticamente só, porque o dinheiro que o pai dos meninos é muito pouco mesmo. Então ela se mantém sozinha. Então é isso que a mulher precisa para dar um passo à frente. Então, essas leis são importantíssimas. É isso. Quando a gente conversou para preparar a entrevista, a primeira coisa que a senhora me disse, que eu anotei no meu caderninho, foi esse dito, que é: há males que vêm para o bem. Aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais, assim, desse processo que a senhora tem vivido nesses 18 anos, de reconstrução da sua vida, de criação de uma nova vida para a senhora. O que a senhora já conquistou e o que é que a senhora quer conquistar ainda para você, para sua família e para as outras mulheres nos próximos 18, 20, 30 anos que a senhora ainda vai ficar por aqui. Deus quiser. Olha, eu tenho muita coisa para conquistar ainda, muita mesmo. Mas, assim, não conquistei nada de extraordinário, né, que já deveria ter feito em 18 anos. Mas eu estou aproveitando esses quase 20 anos para viver primeiro. Né? Eu conquistei, graças a Deus, minha liberdade, a liberdade dos meus filhos,
né, com o apoio do Centro das Mulheres, com o apoio da minha filha. Conquistei o direito dos meus filhos me abraçarem, porque os filhos homens não podiam me abraçar, não podia sentar no meu colo. Eu tinha um pequenininho que na época tinha 3 anos e não podia sentar no meu colo, eu não podia ter ele no braço, porque o menino crescia afeminhado. Nossa. E ele dizia que menino que se agarrava com a mãe, se abraçava com a mãe, ficava com intenção. E coisas de uma cabeça doente, sabe? E hoje eu abraço muito meus filhos, eles estão enormes, grandão, meus netos, tudo grandão, mas eu abraço, eu me penduro no pescoço deles. Eu realizei o sonho de morar só, sabe? Que eu sempre tive esse sonho. Eu fiquei tão revoltada da situação que eu vivi durante tantos anos, que eu dizia, no dia que eu conseguir me libertar desse pesadelo, eu nunca mais vou dormir para ter esse sonho. Esse sonho horrível. Então, eu gosto de morar só, assim, próximo da minha família, bem próximo das minhas filhas, mas só. Sabe? É uma liberdade que eu não quero mais perder. Então, para mim, teve um mal que veio para o meu bem e da minha família. Eu sou muito feliz de ver meus netos me chamando de manhinha, porque eu tenho um filho, meu filho mais velho, ele tem 38 anos, e ele apanhou muito, muito, porque ele chamava minha mãe de manhinha. O pai dele dava muito nele, sabe? Que dizia que as pessoas vão achar que essa mulher velha é minha mulher, minha esposa. E essa era a preocupação dele. a preocupação dele era só essa e mais nada. Sabe? Eu dizia a ele, mas todo mundo te conhece, todo mundo conhece minha mãe, sabe que a tua companheira sou eu, não é ela. Não, mas ele não vai chamar, porque eu não quero. E ele apanhava muito, sabe? Batia no menino com cabo de vassoura, com sapato, com pá, com o que ele achasse pela frente, só porque eu me esquecia e dizia. E hoje meus netos, todo ele, de pequena a grande, me chama de manhinha. Sabe? E eu sou muito feliz com isso. E eu respondo, oi, meu amor, manhã tá aqui. E para mim, esse aí foi o bem. Sabe? Foi a minha realização. E o que vier, depois disso, é lucro. O que vier é bem-vindo, que só vai vir coisas boas agora, porque agora eu sei onde eu estou pisando. Mas foram muitos benefícios, não foi só para a senhora. Não. Cada vez que a senhora fala, é mais benefício que se multiplica. Eu queria mais uma vez agradecer. Muito obrigada por compartilhar essas informações com a gente. Muito obrigada. Esse foi o Fala Alep, o videocast da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Hoje eu conversei com Cileide Cristina da Silva. Ela foi a primeira beneficiada da Lei Maria da Penha. Se você quiser rever a nossa conversa ou acompanhar as outras edições do Fala Alep, acesse o canal da Alep no YouTube. É youtube.com/@assembleiape. Até a próxima.